Formigas de plantão foi o título do nosso encontro, porque eu vejo que às vezes parece que moram dentro de nós formiguinhas, né? A nossa microbiota deve ter, além de micro-organismos, deve ter um monte de formigas sedentas por comer docinho sempre. Você sabe que a diabetes foi pela primeira vez identificada quando um pesquisador observou que depois de fazer xixi na calçada, uma pessoa formava-se uma tirinha de formiguinhas em torno daquele xixi. E ele ficou curioso com aquilo. Como é que formiga vai querer chegar no xixi humano? E ele foi identificar que aquele xixi já tinha glicose. Então, olha que interessante, né? As formigas, elas vão atrás do açúcar onde ele estiver. E muitas vezes nós temos formigas interiores e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pois bem, o açúcar, ele tem um poder de ativar o nosso sistema de recompensas no cérebro. Ele entende que o doce cai muito bem na hora do merecimento. Eu mereço um chocolate, eu mereço uma sobremesa, meu dia foi pesado, eu mereço. E quanto mais a gente consome os açúcares, os doces, mais ele solicita e vai causando uma dependência. Então, eu como depois do almoço, a sobremesa, e em especial no Brasil a gente tem esses buffets de sobremesas que são às vezes de chorar, de tanta oferta de coisas boas, em plena segunda-feira, em plena terça-feira, e a gente vai estabelecendo uma relação de uso frequente. Então eu vou me acostumando a comer a sobremesinha do buffet e todos os dias eu necessito comer uma sobremesinha do buffet. Entende? Então quanto mais a gente alimenta o sistema de recompensa via açúcar, mais ele vai pedir e vai me causando uma dependência química, orgânica e emocional. Porque às vezes a gente está carente e quer um docinho. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente quer comemorar e o docinho cala. E eu hoje pensando no nosso conteúdo, eu fiquei me lembrando que ontem eu e a minha irmã levamos a minha mãe para uma cafeteria depois de umas caminhadinhas na cidade natal dela, que é Osório, no Rio Grande do Sul, e nós fomos para uma cafeteria. Só que quando foi já 4h30, já era uma horinha de fome. Tem muita diferença quando a gente vai escolher algo numa cafeteria, se tu está com fome ou não. Porque a nossa mãe, que é gordinha, pediu uma torta. Nós três tomamos cafezinho, passado na hora, uma delícia, e eu e a minha irmã dividimos uma fatia de pão de fermentação natural com cogumelos quentinhos, acho que tinha algum queijinho, alguma coisa mínima ali, e nós ainda dividimos essa fatia. Por quê? Porque se tu tá com fome, vai cair muito melhor o salgado do que o doce. Se a gente tá, depois do almoço, depois do jantar, o doce vem mais redondinho. Mas essa é apenas uma das experiências que eu quero contar para vocês, que esperem pela fome para poder comer e vão comer daí o salgado. Mas, como a gente vem de uma cultura italiana, alemã, portuguesa, que traz muita sobremesa no dia a dia, a gente acaba muitas vezes criando esse hábito danado. E como que a gente vai romper isso? Quem me conhece sabe que a proposta do programa Leve Flávia Felipe, ele não tem nada de radical, nada de privativo, de privação. A gente estabelece uma relação de comer de tudo para que a gente aprenda a fazer isso e fique então surfando nas refeições e alimentações do dia a dia sem causar danos maiores. Então, vou pensar em algumas, na verdade 13 dicas para vocês irem anotando e para vocês lembrarem disso à medida que surjam essas situações de ofertas ou mesmo da necessidade.
Agora eu me lembrei de outra necessidade. TPM pode ser uma, né, pessoal? Quando a gente tá em TPM, volta e meia, a necessidade de comer doce, o bicho pega. Então tem algumas situações que pegam mais. Ah, e tem uma outra dica aqui que eu não botei, então vai ser a 14ª, que vai ser o exercício que eu vou falar lá no final. Mas vamos lá. Como é que eu consigo fazer a abstinência quando eu estou numa relação de dependência que diariamente eu preciso, Flávia, eu não consigo diariamente estar tendo chocolatinho depois das refeições principais? Pois então, para romper com isso e estabelecer e fazer uma abstinência, bem como alcoolismo, como drogadição, a gente precisa se afastar do objeto de adição. Lembrem que o nosso sistema de recompensa está ligado. Se eu não comer, eu vou ter uma baixa de humor, vou ter uma depressãozinha. E isso vai fazer com que o quê? Eu busque de novo, novamente, o doce. Então, é todo um sistema de recompensa que está ali em prontidão, porque nós já acostumamos a comer dessa forma. Então, a primeira dica que eu costumo dar, tem algumas que não são minhas, por exemplo, de chupar um limão para cortar aquela necessidade de comer doce, ou um café bem amargo na hora de comer o doce. São duas estratégias que são comumente utilizadas e eu realmente não costumo sugerir essas. Eu vou sugerir para vocês aquelas que eu utilizo para mim e que eu indico para os meus pacientes, tá? Então, primeiro, 3 dias em abstinência de doce, de qualquer tipo de doçura, seja o refrigerante Coca Diet, aquele 0 açúcar, seja uma geleinha. Ai, Flávia, não tem açúcar nessa minha geleia Dalfour francesa maravilhosa. Sem geleia, sem refrigerante, sem o biscoitinho que acompanha o cafezinho na cafeteria, sem sobremesas de espécie alguma. Esses 3 dias vão ajudar a gente a romper essa relação de dependência que o cérebro já está entendendo que nós precisamos. É desafiante, sim, mas observem, hoje é terça-feira. Se vocês se propuserem, a partir de hoje, terça de noite, quarta, quinta, até sexta de noite, sem botar nada de doçura, inclusive adoçantes, vejam como vocês vão se comportar no sábado. Tenho certeza que vocês vão começar a sentir o sabor doce das frutas, do pão, da mandioca cozida, o aipim, da batata doce. Prestem atenção nisso, se não é verdadeiro. Então, quando eu fico 3 dias sem, o meu paladar vai modificar. E daí, qual é a dica que entra nesses dias aí? A partir de agora, tu deve comer 3 a 4 frutas diárias. É bem curioso, como eu gravei essa semana, as pessoas me contarem que estão comendo docinho todos os dias, e daí eu pergunto, e que frutas tu anda ingerindo? Às vezes uma. É muito pouco, pessoal, porque o açúcar da fruta, a fruta inteira e não em forma de suco, ela vai nos dar frutose, que vai acalmar essa nossa vontade, necessidade, na verdade, de comer esse açúcar natural. E isso é algo interessante também. Quanto mais a gente vai comendo frutas, mais elas vão ficando saborosas se a gente sabe escolher. Claro, tipo o mamão que eu comi hoje de manhã estava horrível, mas a gente pode ir testando as frutas da estação e que, por exemplo, eu comi na hora do almoço uma laranjinha do céu que estava divina, uma sobremesa. Porque eu não venho comendo diariamente doce. Até porque eu comi doce legal numa festa de aniversário no domingo. Ah, mas nutricionista pode comer doce? Por que não? Todos nós podemos comer doce, salvo as pessoas que estão com controle glicêmico em função da diabetes, mas de uma forma moderada, até isso é possível. A gente sabe que as pessoas diabéticas, insulino-dependentes, acabam comendo um docinho ali, aqui, e por isso a estratégia de selecionar uma data, determinar a quantidade, aquilo que quem já foi meu cliente no Level, está participando, sabe que eu denomino refeição programada. A refeição programada é aquele dia que eu me permito comer uma coisa deliciosa, seja numa festa, num jantar, ou mesmo aquilo que o meu desejo está batendo. Mas vamos retomar. 3 dias sem açúcar de nenhuma espécie, nem os adoçantes. A gente pode falar depois dos adoçantes se vocês tiverem curiosidade de quais são os mais indicados.
Consumo de 3 a 4 frutas dia. Produza sobremesas à base de frutas, como um sorvete à base de banana congelada, ameixas pretas, aquelas secas, hidratadas no leite, elas ficam muito macias e quando liquidificada com outras substâncias, por exemplo, se a gente botar um cacau, colocarmos uma banana congelada picadinha, uns pedacinhos de nozes, vai se transformar num mousse ou um sorvete de chocolate delicioso, bem escuro por conta das ameixas. O doce feito de damascos cozidos, hidratados, também fica uma delícia. Doces à base de iogurte, açúcar de coco, frutas cozidas, né? O doce como se fosse uma compota caseira, também fica uma delícia com cravo e canela. Então, ter criatividade, e hoje a internet, o Instagram, o passo a passo que a gente bota no Google, gente, e coloca o que é sobremesa de baixa caloria, sobremesa à base de frutas. Nossa, a gente tem muito, inclusive com tutoriais, então facilita. Uma quarta dica, o consumo de água. A gente acaba bebendo pouco ao longo do dia e daqui a pouco a gente está comendo a nossa fome e daí não sabe se é fome, se é sede, se é vontade e se atravessam todos os desejos. Então a hidratação, a minha aqui agora é chazinho quente, mas ao longo do dia todo eu fui bebendo água, que é a sugestão e que favorece muito o controle do açúcar, do consumo do açúcar. Outra coisa que é bem simples e que funciona, que é uma beleza, terminei o jantar de hoje à noite. Começou a me dar uma vontadezinha de comer doce, mas eu vou sair direto para o banheiro fazer a escovação dentária. Passar fio, escovar os dentes, passar creme. E normalmente isso dá uma cortada legal. Então a escovação de dentes, porque às vezes assim, ó, terminei o almoço, tinha frutas cortadas, eu comi frutas de sobremesa e daqui a pouco eu quis mais maldades, vou querer o bombonzinho. Não, nessa hora, bebe água, toma um chazinho, escova os dentes. Isso vai controlar. Uma dica também interessante é a gente consumir no dia a dia alimentos, carboidratos, porque o carboidrato, principalmente os complexos, né, que não são aquele arroz branco, farinha branca, mas as batatas, batata doce, o aipim, o milho, são naturalmente doces. Já prestaram atenção? Então, quando a gente consegue usar isso mais ao longo da semana, esse carboidrato, quando a gente ingere, ele vai se transformar em fonte de energia e em fonte de glicose. Então, pense, por que será que as pessoas que ficam sem carboidratos... Flávia, eu tô fazendo uma dietinha low carb, tirei todo o carboidrato, tô só na carne e salada. Mas daqui a pouco ela tá ficando fissurada em açúcar, pessoal. Diferente de que... Quem estava me acompanhando viu que eu postei uma foto de um pão de fermentação natural que eu comi um pouco antes do nosso encontro de agora. Esse pão, ele se transforma em açúcar. Então eu fico sem essa necessidade, essa voracidade dependente do açúcar, ok? Então, sugiro consumo de aipim, que é a nossa mandioca, batata doce, batatas em geral, mandioquinha. O próprio arroz e feijão vai dar um chega pra lá, vai nos deixar bem nutridos. Eu gosto muito da moranga, hoje explicando para uma cliente, mas moranga, gente, tem calorias de alface. Tem beta-caroteno, tudo que for alaranjado, rica em fibras e uma sensação adocicada. Então, se a gente, dependendo de como a gente prepara, em forma de purê, em forma de sopinha, que vai ser o meu caso hoje à noite, a minha entrada tem uma sopinha com moranga. Esses dias eu fiz ela em fatias e coloquei páprica picante, sal, um fiozinho de azeite de oliva e foi para air fryer. Então ela ficou um snack salgadinho. Mas eu já vi pacientes que botaram canela em pó, canela em pau fincadinha e colocaram para assar e ela ficou adocicada, um snack adocicado. Isso tudo vai nos deixando com mais saciado do açúcar verdadeiro, vamos pensar assim. Nós temos que treinar o paladar. Ele não é da noite para o dia, mas à medida que a gente deixa de consumir o açúcar e começa a consumir outras fontes de glicose, como essas que eu estou falando, o nosso paladar muda. E a vontade de comer doce,
ela fica numa outra medida. Nós temos também que evitar a oferta dentro de casa daquilo que é mais perigoso. Então vejam, se nós encontramos se nós temos um dependente de álcool em casa, a gente não vai deixar uma garrafinha de vinho ou de uísque à disposição. Nós estamos formiguentos, estou com vontade de comer doce, eu estou me propondo a emagrecer agora, afinal já faltam 3 meses para as festas de final de ano e eu estou fissurada em doce. Como é que eu corto isso? Evita, gente, de ter em casa. Porque se eu tiver ganho de presente uma barra de chocolate, como uns tempos atrás, de uma paciente que foi pro free shop e me trouxe, eu como hoje à noite mesmo, no dia que eu recebi. É ou não é? Quem é formiga, e que é dependente, se tiver à disposição, uma hora vai rolar, vai acabar comendo, certo? Então a gente tem os recursos das frutas secas, por exemplo, para a hora do malarica. Hoje me perguntaram, e a gelatina? A gelatina ok, não vai nos fornecer colágeno, não vai ter produto químico, porque é um pozinho colorido artificialmente e que está ali com vida de prateleira de muitos meses. Obviamente aquilo ali não é um alimento saudável, nem natural, nem fresco, é um ultraprocessado, mas até vale se for para um controle pontual. A ideia de evitar os disparos é evitar essa oferta. Seguidamente as pessoas me contam, tive uma festa, comprei mais do que deveria e sobrou um monte de docinhos. E eu sempre pergunto, o que tu pretende fazer com eles? Vai liberar para os convidados na saída? Vai congelar? Tu consegue segurar esse congelamento ou tu vai descongelar na marra cada vez que der vontade? Então, esse autoconhecimento é importante. Redução de danos é um outro item que eu apontei. O que é isso? É a gente poder... Bom, não tem escapatória. O café da manhã hoje no hotel estava maravilhoso, com cheirinho de bolo saído assim do forno. Eu vou fazer o quê? Eu vou tomar o meu café com leite, as frutas, o pãozinho com queijo e vou provar uma fatia desse bolo. Porque se eu for com fome, eu vou acabar comendo muito mais. Então, garantir, eu sempre digo para as pessoas que eu acompanho, garante o certo e mais o extra. Porque a tendência é pensar assim, não vou comer nada, já que eu vou comer os doces. É ou não é, pessoal? Então, a estratégia seria inversa. Eu vou comer tudo que eu preciso e daí eu vou provar o doce. É bem diferente a relação de consumo, além do impacto glicêmico, que também não vai ser aquela bomba atômica. Ok? E daí, escolher o que vale a pena. Porque uma coisa é a gente ir para um lugar que tem uma oferta grande e provar de tudo um pouco, meio misturado. Outra coisa é a gente saborear uma sobremesa que a gente sabe que foi bem feita, que a gente conhece e que está valendo a pena provar e comer e desfrutar. Então, poder fazer essa seleção para aquilo que realmente vale a pena e não ficar queimando as nossas insulinas. E se sair, olha, eu me planejei, mas não deu certo e eu tive que provar, me fizeram uma coisa especial, eu estava no escritório, estava na firma e era aniversário de alguém, trouxeram uma coisa maravilhosa e não deu para segurar, ok, desfruta, sem culpa. Essa é uma outra dica importante, porque senão a gente cai naquela cilada de que eu não posso comer nunca mais. E isso vai gerando um disparo mais adiante. Então, se eu sair, que seja valioso. Como uma cliente que voltou agora essa semana de Buenos Aires e lá comeu algumas coisas com doce de leite. Mas como não comer, né? Uma outra cliente que a Gleice tá aí, que foi para a Serra Gaúcha, num hotel maravilhoso e que certamente ofereceram muitas coisas diferentes ali. E daí a gente prova de tudo, educadamente, saboreando, mas saboreando muito mais o evento do que a sobremesa em si. E daí, gente, se autorizar a comer é algo importante. Porque se a gente fica numa linha dura com a gente mesmo, chega uma hora que esse elástico estoura, porque a gente puxou demais. Então,
Se tá com super vontade, não aguento, ou então se a festa que eu tô indo, ela é realmente especial, os docinhos valem a pena, como os que eu fui no domingo passado, então desfruta, sem culpa. Estabelece na cabeça qual a dose, quantos docinhos eu posso comer que não vai afetar o meu processo de emagrecimento e nem a minha saúde e que eu vou desfrutar. Ah, isso aqui realmente está muito bom. E daí no dia seguinte, ou melhor, na refeição seguinte, a gente volta para o cuidado e tudo certo, ok? Então, a autorização do comer, ela é importante porque senão, do contrário, a gente pode cair numa cilada de comer escondido. E às vezes é o escondido da gente mesmo. E daí a gente está se ralando, porque daí vem junto culpa, vergonha, chateação. Então, de preferência, organizem, planejem e estabeleçam. Vai ser no sábado uma refeição especial que eu vou comer, por exemplo, lá em São Paulo, que eu vou estar viajando esse final de semana. Ou então, comi demais. Hoje me atrapalhei e comi demais. Não faz mal. Daqui, assim que 3 horas depois, eu vou comer uma fruta e sigo o barco. E não diferente daquilo que a gente está acostumado, que é, já que eu comi, chuta o pé da barraca, sai de frente e bota tudo a perder. E isso sim detona a nossa determinação, a nossa força de resistir. E daí entra a questão emocional, pensando nas psicólogas que sempre nos ajudam, né, a pensar nisso. É preciso identificar as minhas agonias. É preciso prestar atenção quando que esse docinho está precisando acontecer. Lembro de um senhor que eu estou atendendo que ele disse que tem uma colega de trabalho que cada reunião, pancadaria que eles vivem, ela diz, hoje eu vou precisar de um bolo, hoje eu estou precisando de um chocolate. E convida ele como parceria. Mas como ele está num processo muito legal comigo, já com menos 13 quilos, ele me conta, dá risada, mas ele diz, não, eu tô passando. Mas, gente, chega uma hora que a gente não consegue resistir a essa oferta e essa sedução desse convite. Por isso que eu sempre recomendo que as pessoas comuniquem para os amigos, os colegas, os familiares, a sua intenção. Tô pegando leve no doce, tô tentando evitar, então vou aceitar um chazinho, que daí segura bem, hidrata e a gente fica comendo vontade de comer doce. Então, alguma dessas diquinhas preciosas já faz efeito para cada um de vocês? Já testaram ou ficaram com vontade de testar para ver como é que acontece? Me contem. Tem alguns iogurtes gregos, iogurte Sanssouci, iogurte do Tambo, iogurte da Edith Trave aqui em Porto Alegre, que são maravilhosos. É praticamente uma sobremesa quando a pessoa não está acostumada a comer sobremesa diariamente. Então preste atenção, se o meu consumo diário está sendo 3, 4 vezes açúcar no dia, vai ficar mais complicado eu reduzir. Então, a primeira proposição é aliviar esse consumo. Então, vou começar a diminuir, aumentando as frutas. Lembrando que o pessoal que mora na zona do Mediterrâneo, eles são longevos e eles têm um consumo de 15 porções, de 7 a 15 porções de frutas, verduras e legumes dia. Então, gente, vamos pensar, um prato bem colorido de almoço e jantar, de vegetais, frutas pelo menos, isso no almoço e no jantar, e frutas pelo menos 3, 4 ao dia, a gente vai chegar nessa dose. O que não pode é a gente comer uma fruta no dia, ou às vezes nenhuma, e daí a gente vai começar a sonhar com uma ambrosia. Entenderam? Essa é a jogada. Quero um feedback para ver se ajudaram as dicas, pensadinhas com muito amor e carinho, e muito extremamente práticas. Nada assim de muito milagroso. Há anos atrás, talvez eu indicasse um chiclete Trident sem açúcar, uma pastilha doce sem açúcar, dietética. E hoje, Flávia, como seria? Hoje não seria nada disso.
Hoje eu indicaria justamente o que eu estou falando para vocês. Maior consumo de água, escovação de dentes, se ocupar. E daí um item que eu acrescentei agora hoje à noite. Atividade física. É impressionante o efeito que faz a atividade física quando simplesmente nós voltamos. Na ida pode ser chato, mas quando a gente volta do exercício, vem musiquinha na cabeça. Serotonina, endorfina, dopamina. Opa, daí eu não preciso do chocolatinho. Ok? Então, todo esse combo de informações é para vocês exercitarem. E, Flávia, mas assim mesmo, acho que eu não consigo sozinha. Daí tem aquela possibilidade de vocês me acionarem para frequentar um grupo, como algumas pessoas que estão aqui hoje assistindo, o acompanhamento individual, que é outra alternativa, essas duas modalidades, tanto em online como presencial, e mais assim, de uma forma mais intensa, a dieta relâmpago, que alguns de vocês aqui já fizeram, alguns não conhecem, mas é o programa que eu costumo lançar sempre no segundo semestre de cada ano, e que ele vai no monitoramento dia sim, dia não, onde eu vou atendendo essa pessoa por 17 dias, com a possibilidade de baixar de 3 a 5 quilos numa boa, já nos primeiros 10 dias. Esse programa, ele organiza quem está desorganizado e ele enquadra quem está muito belisquento, porque vai ter que comer só aquilo que a tia aqui vai explicar, dando as receitas, dando a porção e o ingrediente que vai ser consumido. E daí a pessoa, 2, 3 dias nesse monitoramento, decola. É isso que a gente faz na dieta relâmpago. Desejo uma ótima noite, bem nutridos, bem alimentados, com uma frutinha de sobremesa, para não ter vontade de acordar as formiguinhas internas, ok?